Terça-feira, que dia amaldiçoado. Parecia um dia útil comum, mas para nós, homens com mais de 50 anos, às vezes se transforma em algo completamente diferente. Minha companheira Clarice tinha saído bem cedo. Se foi encontrar as amigas ou resolver suas coisas, eu não me aprofundei muito. O importante é que eu fiquei sozinho comigo mesmo. Bem, quase. Estava no sítio. E quem está no sítio? Minha sogra, Dona Helena. Ela é do tipo que chamamos de a moda antiga. Ex-professora de português, sempre com uma postura inabalável. Um olhar penetrante. Cada palavra dela parece um aforismo afiado. Para mim, ela sempre pareceu um monumento austero, parte da paisagem a qual eu, como genro, estava simplesmente atrelado. O respeito, claro, existia, como não? Mas sem excessos sentimentais. E agora, o sítio. O sol queimava tanto que o ar vibrava. O aroma denso e resinoso dos pinheiros se misturava com a fumaça apetitosa do churrasco dos vizinhos. Alguém já tinha acendido fogo. O silêncio era tanto que se podia ouvir o zumbido de uma abelha em algum lugar nos canteiros de flores. Eu saí para a varanda e me espreguicei, pensando em fazer algo masculino, talvez arrumar a pilha de lenha ou capinar os canteiros. Mas então ouvi a voz dela vindo da estufa. Ela me chamou. Bem, como chamou? Disse que precisava de ajuda com os tomates. Sim, eu não podia imaginar que o que me esperava não era apenas uma ajuda com os tomates, mas algo muito mais picante. Fui caminhando sem pressa até lá, atravessando a horta. A estufa é uma coisa quente, o ar lá dentro é denso, saturado com o cheiro de terra e folhas de tomate. E ela estava lá, de costas para mim, curvada sobre um canteiro. E foi aí que algo na cena não se encaixou. Diante de mim não estava um monumento. Estava uma mulher, em um vestido leve de algodão, bem colorido de verão. E ele caía sobre ela. Bem, como caía! O tecido fino grudava nas costas por causa do calor, dava para ver cada movimento, como ela respirava, como os músculos sob a pele se tensionavam sutilmente quando ela segurava um galho. O vestido era sem mangas, os ombros à mostra, os braços elegantes, levemente bronzeados. Geralmente eu a via em trajes formais ou em alguma roupa de casa sem forma. Mas ali, ela se virou, e eu parei por um instante, sem entender o porquê. Seu rosto, normalmente tão concentrado, agora tinha gotículas de suor na testa. O cabelo estava um pouco despenteado, as bochechas coradas pelo calor, os olhos, descobri que seus olhos não eram simplesmente cinzentos, mas de alguma forma profundos. E eles olhavam para mim de um jeito diferente. Sem a rigidez habitual de sogra, com um certo cansaço talvez, ou com uma pergunta. Difícil dizer. Arthur, me ajude por favor. A voz estava um pouco rouca por causa do calor. Entrei na estufa, e o calor me abraçou imediatamente como em uma sauna. Ficou um pouco estranho. Normalmente nós conversávamos na presença da Clarice ou sobre temas gerais. O sítio, reformas, notícias. E aqui estávamos nós, nessa caixa abafada e com cheiro de terra, sozinhos. Ela me mostrou quais galhos precisavam ser amarrados para não quebrarem com o peso dos frutos. O trabalho, para ser honesto, é monótono. Você se curva, se espeta, mas tinha que ser feito. Estávamos lado a lado. Eu de um lado do canteiro, ela do outro. Nossas mãos se estendiam para os mesmos galhos, para os mesmos barbantes. E esses toques eram inevitáveis. Eu tentava não olhar para ela, olhava para os tomates, para a terra, para qualquer lugar, mas meus olhos, por si só, se prendiam em suas mãos, em como ela manejava os galhos com destreza, em como o cabelo caía em seu rosto e ela o afastava com as costas da mão. E esses olhares, eles não eram longos, mas existiam. Você levantava a cabeça para respirar, e nossos olhos se encontravam por uma fração de segundo. Mas nessa fração de segundo, passava uma eternidade inteira. Desconforto. Uma pergunta. Uma faísca? Sei lá o que se podia ver nos olhos cinzentos comuns de uma sogra, mas eles não pareciam comuns naquele momento. Havia algo vivo neles, algo que eu nunca tinha notado por trás daquela fachada de professora de português. Ela também parecia sentir esse desconforto. Seus movimentos se tornaram um pouco mais bruscos, a voz um pouco mais profissional talvez, mas era forçado. Eu sentia, assim como sentia o ar denso e quente na estufa, como sentia o cheiro dela, não de perfume, mas aquele cheiro natural de pele aquecida, misturado com o cheiro de terra. Ficamos em silêncio a maior parte do tempo, ou trocávamos algumas frases sobre os tomates, sobre o tempo. Mas sob essa superfície, algo se agitava, algo que pairava no ar, como aquele próprio calor. De repente comecei a pensar em mim, na Clarice, que estava longe na nossa vida, que às vezes parece tão estável, tão correta. Mas nessa correção há um certo vazio. Ou não um vazio, mas a falta de algo.
E nela, em Dona Helena, naquele momento eu vi provavelmente não apenas uma mulher, eu vi uma solidão, como se ela também, por trás de toda a sua correção e rigor, estivesse esperando por algo ou sentindo falta de algo. De ser vista não como Dona Helena, a professora e mãe da Clarice, mas simplesmente como, como uma pessoa com seus sentimentos, com sua alma talvez. E ela viu algo parecido em mim. Não apenas Arthur, o genro, mas outra pessoa. Não sei. Mas esse pensamento me atravessou enquanto eu amarrava um galho espinhoso. Nós dois aqui, nesta estufa escaldante, longe de tudo que é familiar. E entre nós não há apenas canteiros de tomates e um rolo de barbante. Há algo mais, algo novo, perturbador e diabolicamente intrigante. Como se uma porta tivesse se aberto, uma que eu nunca tinha notado antes. E não estava totalmente claro para onde ela levava, mas a curiosidade, ela já começava a me corroer. Eu não pensei que algo assim pudesse acontecer justamente com ela. E isso era apenas o começo daquele dia, que já tinha deixado de ser apenas uma terça-feira comum. O calor diminuiu, mas o ar ainda estava quente e envolvente. Na varanda estava mais fresco, uma brisa leve passeava. Eu estava sentado, observando as sombras se adensarem no jardim, as estrelas surgindo no céu que escurecia. Uma beleza, claro, mas uma beleza silenciosa, sem pressa. Dona Helena voltou com um licor caseiro. De jabuticaba, produção própria. Azedo-doce, com um final de boca adstringente. Você serve no copo, e ele é de uma cor profunda, quase preta. Você dá um gole, e o calor se espalha pelo corpo. Coisa traiçoeira, esse licor. Você bebe como se fosse um suco, mas ele te envolve e relaxa sem que você perceba. Ela não se sentou imediatamente. Primeiro pareceu se ocupar com tarefas domésticas, arrumando algo silenciosamente dentro de casa, e depois saiu, sentando-se lentamente na cadeira de balanço à minha frente. Em suas mãos, um copinho. E ali estávamos, duas almas na escuridão quase total. Apenas uma fina faixa de luz entrava pela janela. A conversa começou com trivialidades. Sobre o sítio, a colheita daquele ano, as notícias dos vizinhos, temas comuns. Mas nossas vozes soavam abafadas, baixas, como se tivéssemos medo de quebrar o silêncio da noite ou despertar algo que dormia entre nós. Um copinho, o segundo. E o licor começou a fazer seu trabalho. As palavras fluíam mais facilmente, ganhando uma franqueza inesperada. Primeiro, ela mencionou casualmente a passagem do tempo, e depois, como a vida, nem sempre corresponde às expectativas. Eu peguei o gancho, falando algo sobre meus negócios, sobre o trabalho, sobre como os dias às vezes se fundem em uma sequência monótona. E sem perceber, chegamos ao pessoal. É difícil dizer quem começou. Talvez ela tenha perguntado sobre a Clarice, não me lembro exatamente. Mas de repente começamos a falar sobre casamento, sobre a vida a dois, sobre o que fica nos bastidores da aparente felicidade. Ela falava baixo, olhando para a escuridão do jardim, como se buscasse respostas ali. Contou sobre seu marido, meu sogro. Que Deus o tenha, claro, mas ela falava sem nenhum calor, sem dor especial, apenas como uma constatação de fato, que viveram juntos por muito tempo, mas não viveram, coexistiram. Foi o que ela disse na lata. Isso me pegou. Nunca pensei que ela pudesse abrir esse lado íntimo de sua alma. Ela sempre tão correta. A personificação dos valores familiares, o pilar inabalável da sociedade. E agora coexistiram. Como dois passageiros no mesmo trem, cada um em sua cabine, com seus próprios pensamentos, com seus próprios sonhos não realizados. Eu fiquei sentado, absorvendo cada palavra. Na escuridão, seu rosto não era claramente visível, apenas um contorno vago. Mas na voz havia uma melancolia surda. Aquela que ela, aparentemente, escondeu por anos atrás de todos aqueles livros de gramática, atrás dos bolos perfeitos, atrás daquela sua rigidez externa. E então ela virou a cabeça e olhou diretamente para mim e fez a pergunta, assim diretamente, e você, Arthur? Você ama a Clarice? A pergunta soou de uma forma não de sogra, diferente, como se quem perguntasse não fosse a mãe da minha esposa, mas apenas uma mulher, uma conhecida próxima, a um homem. E de repente percebi que não tinha uma resposta pronta. Quer dizer, claro, eu poderia ter dito, sim, amo. A resposta correta a esperada. Mas eu hesitei. O copo na minha mão de repente pareceu pesado, e em minha cabeça passou toda a nossa vida juntos com a Clarice. Anos, rotina, hábitos, as mesmas conversas. Ternura. Ela existiu em algum momento? Paixão? Quando foi a última vez? Restou algo quente, claro, familiar, mas aquele amor, como nos livros ou como no começo, quando tudo faiscava, e eu entendi, não em voz alta, mas para mim mesmo. Entendi que me acostumei.
Acostumei-me a ela, a Clarice, a nossa vida, ao apartamento, a este sítio, a tudo. O hábito. É como um edredom de penas macio. É quente e aconchegante, mas não aquece como um fogo ardente. Ele simplesmente existe e você está debaixo dele. E já não se lembra de como é sem ele. Eu me acostumei, disse eu finalmente. Não amo, mas me acostumei. E eu mesmo não esperava tal franqueza. Ou foi o licor, ou o olhar dela na escuridão. Ela ficou em silêncio por um tempo. Ouvia o som de um grilo em algum lugar, e depois suspirou. Baixinho. Entendo, disse ela. Uma palavra simples, mas nela havia tanta de sua própria experiência, de sua própria dor talvez. E naquele momento a tensão tornou-se quase física. O ar ao nosso redor engrossou, não mais pelo calor, mas por outra coisa, por essa abertura repentina, por essa compreensão profunda de que estávamos ali, dois estranhos. Sogra e genro falando sobre coisas que talvez não se fale nem com os mais próximos, e sentindo a mesma coisa, esse vazio, essa saudade de algo verdadeiro. Eu sentia sua presença, como se uma aura emanasse dela, invisível mas palpável. E eu quis, não sei o que dizer algo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. E então ela fez algo que eu absolutamente não esperava. Ela se levantou, deu um passo em minha direção. Eu me enrijeci. O que vai acontecer agora? Mas ela simplesmente se deitou no sofá ao lado, com a cabeça no braço do sofá. Não colada em mim, não, apenas perto, na mesma escuridão, à distância de um braço estendido, e disse com uma voz tão cansada, tão baixa, deita aqui comigo. Não como genro e sogra, mas como pessoas. Eu fiquei deitado sem me mover, respirando com cuidado. A respiração dela era audível, regular, calma. O cheiro dela já não era só de terra e suor, era algo diferente, fresco, mas tão próximo. Não sei como descrever o que eu deveria pensar. Isso era uma armadilha, ou apenas um grito da alma? E então veio a noite, ela mesma iniciou. Respirávamos em uníssono, como dois navios naufragados que por acaso se encontraram na mesma baía tranquila. Por uma noite. A tensão que pairava entre nós como uma névoa não desapareceu. Pelo contrário, apenas se intensificou, tornou-se mais densa. Passaram-se uns 15 minutos, e ela se afastou, mal conseguindo respirar. Disse que estava cansada de tudo, mas eu já não conseguia parar. Era bom demais. Esperei, pensei, e depois, quem sabe um segundo hard. Ela nem teve tempo de suspirar. Ah, essa varanda. Aquela noite não deu respostas, não resolveu nada. Apenas abriu algo, uma porta. E agora, isso se tornou o nosso segredo. O momento em que duas solidões se olharam e encontraram algum eco naquela escuridão. Ela tinha certeza de que o plano funcionaria, e depois... E agora, era preciso viver com isso, sem entender completamente o que tinha sido aquilo e o que viria a seguir. A manhã chegou implacável. O sol já estava a pino quando despertei na varanda. A noite passou como um borrão. Acabei adormecendo naquele sofá onde estávamos deitados, sozinho. Quando ela entrou em casa, não me lembro. Acordar foi doloroso. A cabeça latejava por causa do licor de jabuticaba, a boca estava seca, como depois de uma longa caminhada no deserto. E imediatamente as lembranças vieram com tudo, bruscamente como se tivessem jogado água gelada em mim. Na mesma hora, senti um constrangimento. Não sabia o que tinha sido aquilo, o que fazer agora. Ela já estava na cozinha. Ouvi o barulho de louça. Entrei. Ela estava de pé, de costas para mim, junto ao fogão. De novo aquelas costas, que na noite anterior estavam em um vestido leve, mas agora ela usava uma roupa de casa comum, sem forma. De volta a ser a sogra. Bom dia, Arthur, disse ela, sem se virar. A voz firme, sem traço do que houve à noite. Como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse sonhado. Sentei-me à mesa. Bom dia, Dona Helena, murmurei, tentando soar normal. Mas nada mais era normal. O ar na cozinha estava eletrificado. Ou era só impressão minha? Ela colocou um prato de ovos mexidos na minha frente, como de costume, uma garrafa térmica com café quente, tudo como sempre rotineiro. Mas o olhar, quando ela finalmente se virou e olhou para mim, o olhar era sério e de alguma forma decidido, sem o cansaço ou a melancolia da noite. Arthur, disse ela, sentando-se à minha frente, com as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados. Era seu gesto característico quando ia dizer algo importante ou tomar uma decisão. Você precisa ir embora antes que a Clarice volte. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E não havia a menor grosseria nisso. Havia uma necessidade, a compreensão do que aconteceu e de suas possíveis consequências. Sim, claro, foi tudo o que consegui dizer. Eu mesmo entendia isso perfeitamente. Ficar ali agora seria tolice ou perigoso. Mais uma vez, ela hesitou.
Seu olhar encontrou o meu e em seus olhos, por um segundo, brilhou algo que eu vi à noite, algo vivo, vulnerável. Mas se apagou imediatamente como uma faísca. Isso vai nos destruir, ou destruir algo importante, entende? Eu assenti. Entendia. Ontem nós abrimos aquela porta, espiamos lá dentro e percebemos que não era apenas interessante, era instável. E dar um passo para dentro seria dar um passo para o desconhecido, talvez. Ela se levantou, veio até mim. Eu estava sentado. Ela estendeu a mão, não para um aperto de mão, apenas estendeu, e depois me abraçou. Ela se aninhou por um segundo. Senti seu calor, seu cheiro. Aquele cheiro dela, misturado com o aroma do sítio, do frescor da manhã. E foi aí que fui tomado, não por um desejo carnal, mas por uma saudade incrível. Ela se afastou, olhou para mim, sorriu. O sorriso era triste e aliviado ao mesmo tempo. É assim, Arthur, disse ela, viramos essa página. E é o certo. Levantei-me, arrumei minhas coisas rapidamente. Conversas desnecessárias eram supérfluas. Despedi-me depressa. Obrigado por tudo, disse eu, sem saber ao certo por que tudo, pelos ovos, pelo licor. Entrei no carro, saí do sítio e só quando já estava a uma distância considerável, respirei fundo, uma mistura de alívio e saudade. Essa é a palavra mais exata. Saudade. Saudade daquela proximidade súbita, estranha, mas tão penetrante, daquela sensação de ser compreendido. E de compreender. A vida na cidade recomeçou. Trabalho, casa, Clarice. Tudo parecia como antes, mas algo dentro de mim havia mudado. Surgiu um ponto de referência, um novo marco. Passaram-se umas 3 semanas. Estávamos sentados uma noite, eu e a Clarice. Ela estava falando ao telefone com a mãe e depois se virou para mim. Imagina, a mamãe quer vender o sítio. Diz que está farta. Eu quase me engasguei com o chá. Por que de repente? Ela diz que são memórias pesadas. Do papai, provavelmente. Sabe como é? Ela falava com tanta inocência, e dentro de mim tudo se contraiu. Memórias pesadas? Ah, sim, do pai, claro. Fiquei em silêncio, olhando para minha xícara. O que eu poderia dizer? Sim, Clarice, as memórias lá são pesadas mesmo, é verdade. Por isso, apenas assenti. Entendo, disse eu. Sim, memórias pesadas, acontece. E isso ficou dentro de mim, esta história sem começo, na verdade, porque tudo começou não com um grande amor, mas com uma estufa abafada e toques desajeitados e sem fim. Ela simplesmente congelou naquela varanda, naquela escuridão, permaneceu no farfalhar das folhas de jabuticabeira que provavelmente agora caem no sofá vazio, no cheiro dos pinheiros, no sabor agridoce do licor caseiro. Mas ele ainda não sabia que em apenas um dia, tudo viraria de cabeça para baixo. Ela volta às vezes. Essa lembrança. E eu, pelo visto, lembro de tudo nos mínimos detalhes.